Estamos ao vivo! Massa demais! Vamos ver aqui a galera entrando. Enquanto isso, eu vou aproveitar para enviar o link para quem já se inscreveu, para não ficar de fora. Deixa eu só pegar aqui. Nossa, que louco, eu cliquei em outro lugar aqui. Deixa eu só pegar aqui enquanto vocês vão entrando. Já vão verificando aí se o áudio tá bom, a imagem tá legal, dá para vocês identificarem bem. Aqui, se eu vou enviando aqui. Comenta aí se está tudo certo, consegue visualizar, consegue me ver de uma maneira clara. Tem 2 pessoas online já. Vamos lá. Deixa eu enviar aqui. Enviar agora. Enviar. 2.543 pessoas vão receber esse e-mail. Massa, vamos lá. Tá subindo uns likes aqui, acredito que vocês estão vindo muito bem. E também estão me vendo de uma maneira aí que seja clara para vocês. Vamos seguir então com o nosso tema de hoje, enquanto a galera vai entrando. Né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se você for homem, se você for mulher. Né? Eu sou o Christopher Nunes, enfermeiro e coach aqui da região de São Paulo. E a ideia dessas lives, né, é justamente discutir as principais estratégias que você, enquanto enfermeiro, precisa ter para alavancar a sua carreira, seja você enfermeiro recém-formado, ou seja você enfermeiro que já tem experiência na área, independente do seu conhecimento. Né? Hoje, o tema da nossa 7ª live, tem um projeto aí extenso de fazer lives, é o que você pode fazer para ser bem visto ao ingressar numa equipe de enfermagem, né? Você está entrando numa equipe. Então, o que você pode fazer para justamente... Tem comentários rolando aqui. Regina Campos, boa noite. Paulo Oliveira, boa noite. Ana Paula Franco, boa noite. Sempre presente, Ana Paula Franco. Então, vamos lá, né? Para a gente discutir o que você pode fazer para você ser bem visto quando você ingressa numa equipe de enfermagem. Enquanto a galera vai entrando, a gente vai falando aqui. Se você tiver alguma dica de como que você ingressou, de como que você fez para ingressar, de como que você aprendeu como tinha que ingressar, deixa lá aí nos comentários que no final eu volto e bato tudo o que tiver nos comentários, beleza? Deixa eu só ver para a live. Espero que a live não caia hoje como caiu da outra vez. Vamos lá, vamos dar sequência. Eu queria dizer que todos nós, né, quando a gente entra numa vaga de emprego, em específico na enfermagem, a gente vai lidar com constantemente, a gente vai lidar constantemente com outras pessoas, com outras equipes, e lidar ali, né, lado a lado, do primeiro dia em diante. Não importa se você já é experiente, se você não tem experiência, vai acontecer de todos os jeitos, independente do seu plantão. Você vai precisar lidar com pessoas, né? E se você quer ser bem visto ao ingressar numa equipe de enfermagem, independente do setor, você precisa sempre estar atento e sempre estar presente para algumas questões, né? Geralmente a galera pensa assim, Christopher, mas que questões são essas? Deixa eu só ver, meu áudio soltou aqui. Que questões são essas? A pessoa tem que pensar, cara, você gosta de trabalhar com pessoas? Você consegue trabalhar em equipe? Você tem a humildade e a paciência com pessoas? São 3 pontos importantes que a gente tem para pensar. Por quê? Porque não adianta entrar numa equipe e achar que você não vai trabalhar com pessoas, vai trabalhar só com máquinas, né? Hoje, dentro até da cirurgia robótica, tem que ter pessoas lá dentro. Não é só um robô dentro de uma sala. Você precisa ter humanos dentro da sala para ter interação. Então, cara, se você não gosta de trabalhar com pessoas, se você não consegue trabalhar em equipe, se você não tem humildade e paciência com as pessoas, fica muito mais difícil de você ingressar de uma maneira positiva na equipe. Dito isso, o que você precisa saber do seu gestor sobre a equipe? Precisa saber, número 1, o panorama geral da equipe, e 2, entender que você tem pouca habilidade e conhecimento teórico, tanto teórico quanto prático, para você dar sequência a partir dali. Então você precisa entender o panorama geral e você entender também que você tem pouca habilidade, pouco conhecimento prático científico, prático teórico, para a habilidade de ir lá e fazer a coisa acontecer. Eu vou explicar detalhadamente aqui essas coisas, depois eu vou entrar a fundo aí em outros itens importantes. Número 1, o panorama geral. O que é o panorama geral, né? O papel do gestor, quando você entra em qualquer equipe,
é ele te acolher e te inserir nessa equipe. Só que para isso, né, o que ele vai precisar fazer na maioria das vezes? Ele vai andar com você pelo hospital, ele vai andar com você no seu primeiro dia, passando por todos os setores, ou a maioria, dependendo do tamanho da instituição, por todas as unidades, para que você faça o seguinte, para você se habituar com aquele ambiente, que muitas vezes, apesar de parecer complexo no primeiro dia, assustador, dependendo do tamanho da sua unidade, você vai tirar de letra nos outros dias. Então, o panorama geral, ele é muito importante para o gestor ir lá e dar uma volta com você, inclusive ele vai ali se comunicando, é uma coisa importante para você e para o gestor, mas é justamente para te mostrar o que tem ali dentro daquela instituição, o que está rolando dentro daquela instituição, quais são os setores mais importantes e assim por diante. Ele vai também te apresentar a equipe na qual você vai ser inserido enquanto profissional, né? E vai te deixar, ele não vai te largar lá, jogar numa equipe e falar assim, ó, galera, cuida dessa pessoa aí. Não é assim que funciona. Como é que funciona geralmente? Ele tem um determinado colaborador que não apenas conhece mais, mas é aquela pessoa que sabe ensinar de uma maneira que vai ser menos sofrida para quem estiver chegando, né? Geralmente, a depender do cargo, essa pessoa vai também orientar quais são os comportamentos de cada membro da equipe. Quando eu falo cada membro da equipe, eu vou explicar mais para frente o que é isso. Mas eu queria te deixar atento que se ele é um gestor que vive em contato direto com a equipe, ele vai ser certeiro com você, ele vai lá e vai ser direto com o que ele precisar falar. Se ele não conhece muito bem a equipe, a visão ela não fica muito específica, ela fica vaga, né? Ela não fica específica, ela fica vaga. Então, independente do gestor, quando eu falo com questão de cargos, é justamente por quê? Porque às vezes é um técnico de enfermagem, então ele vai te dar um panorama talvez mais básico das pessoas. Se for um gestor, ele conhece mais unidades, ele conhece mais setores, então ele vai conseguir te proporcionar ali uma visão diferenciada de cada colaborador. Então, independente do gestor ou de qualquer pessoa te orientar sobre uma equipe, você, enquanto profissional, você precisa ir lá e tirar a sua conclusão, né? Se você faz isso com as suas amizades, por que você não faz isso no trabalho? Se você quer saber um pouco mais pelas suas amizades, por que você não leva isso também para o seu trabalho? Conhecer um pouco melhor as pessoas antes de acreditar em tudo que está sendo dito para você, né? Você não precisa amar todo mundo de cara, mas é importante que você não seja um enfermeiro headline reader e tire as suas próprias conclusões. Eu vou explicar um pouco o que é enfermeiro headline reader, eu já expliquei isso em lives passadas, mas a ideia do enfermeiro headline reader é aquele enfermeiro que ele acredita em tudo cegamente que estão dizendo para ele. Ele confia como se fosse uma verdade para ele sobre a verdade do outro. Então, quando eu falo de você ir lá tirar suas próprias conclusões, assim como você faz nas suas amizades, é justamente isso. É ir lá e colocar isso em prática dentro da área de trabalho também. Querendo entender um pouco mais a fundo e não só acreditando que aquelas pessoas são, de fato, como a outra pessoa está dizendo que elas são. Por quê? Porque ali rola muita coisa que talvez não seja necessário a gente comentar aqui, mas, cara, não acredita fielmente, não acredite cegamente no que as pessoas estão dizendo. Vai lá você e tire você a sua própria conclusão do que precisa ser internalizado para você que está chegando numa equipe das pessoas que já estão lá há mais tempo que você. Deixa eu só ver o chat aqui. Bruno Martins, boa noite, Bruna. Grace Kelly, boa noite. Enfermagem e nefrologia, ótima noite, a Valdênia. Rubem Cavalcante está presente aí. Rubem, novo colocado aí, muito massa. Vamos lá. Segundo ponto importante, né, que eu comentei sobre o primeiro e vou comentar sobre o segundo. Lembrando que o primeiro era o panorama geral e o segundo ponto é você ter pouca habilidade e conhecimento teórico-prático, né? Você precisa ficar consciente, você precisa estar consciente consigo mesmo que você precisa ser calmo, você precisa respirar e perceber que a instituição, se ela for uma instituição confiável, o gestor ele vai fazer uma rota de apresentação da instituição, da unidade, e ele sabe qual é o processo inicial e o processo final de cada peculiaridade do setor. Então, ele dá muita importância para acolher as pessoas que estão chegando. Então, a partir dali, ele vai te manter com quem tem maior habilidade de ensinar e propagar as informações necessárias para você iniciar. Então, lembra que primeiro ele te deixa com uma pessoa que vai te receber bem, para depois ele te colocar, uma pessoa que consegue ensinar, para justamente te colocar com uma pessoa que tem habilidade em ensinar também partes técnicas, partes que são necessárias para a nossa profissão. Só que às vezes, nem sempre é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas ela tem um mínimo de paciência para mostrar todo o processo, todo o caminho que você precisa saber. Então, essa é a parte muito importante dessa questão de você ter pouca habilidade, conhecimento teórico e pouca prática.
Então, assim, você não vai começar do nada numa equipe e as pessoas vão começar, não sabe fazer, não sabe fazer, não. Eles vão te colocar como uma pessoa que tem um mínimo de paciência para ensinar, para no próximo passo, né, ele ir deixando você conhecer um pouco mais os procedimentos e assim vai indo. Mas não começa sozinho. Então, até você se sentir menos desconfortável possível, ao ponto de você caminhar algumas vezes solto, mas ainda não sozinho. Até os 45, até os 90 dias de experiência, isso tende a acontecer. Mas claro que vai depender muito de você. Né? Ninguém vai fazer algo que não se sinta à vontade, né? Todo colaborador, independente do tempo de casa, ele não vai fazer isso com você. Então, por quê? Porque eles prezam muito pela segurança. Logo, se sempre você tem alguém para dar qualquer assistência necessária quando você precisa naquele momento. Né? O que você precisa ter em mente? Que é que você precisa estar 100% concentrado, 100% do tempo concentrado, para você evitar falhas que não vão comprometer a segurança. Né? Você precisa ser altamente responsável pelo que você está fazendo. Por quê? Porque mesmo que você entrou, não tem ainda habilidade prática, mas tem conhecimento científico, você entrou para uma vaga para ser profissional. Então você precisa ser cobrado pelo profissionalismo. Você não vai lá, não vai matar ninguém, mas porque vai ter alguém do seu lado, vai ter alguém te assessorando para você caminhar o caminho. O caminho só se faz caminhando. Então, para você caminhar o caminho, primeiro vai ter alguém contigo, mas você precisa ser responsável pelos atos e tudo que você pratica ali durante o plantão. Porém, né, a maneira como você lida com essas pessoas é que vão fornecer delas o máximo. Né? É o que vai ser o divisor de águas, se for parar para pensar, de você ser bem aceito ou nada aceito numa equipe. O que eu quero dizer, né, para você ser bem aceito ou nada aceito dentro de uma equipe de enfermagem? É justamente que aqui eu vou trazer coisas simples e que são totalmente aplicáveis, mas que dependem única e exclusivamente de você que está ingressando numa equipe. Né, de atitudes que você, enquanto profissional, vai se deparar e que não são feitas. Não são feitas pelas equipes que estão aí hoje trabalhando nos maiores hospitais particulares ou até em outros hospitais que são referências para você. Que se você fizer isso, pelo menos isso, você explode em ser aceito e ingressar em qualquer outra equipe, seja você já formado há certo tempo, seja você enfermeiro recém-formado, seja você um técnico auxiliar, qualquer pessoa. Mas precisa ter todos esses itens que eu vou falar aqui. Se não todos, pelo menos um é importante. E aí depois você vai associando cada um para justamente aumentar o seu arsenal de itens a seu favor, beleza? Então vamos lá para os itens que vão fazer você ingressar de uma maneira muito mais fácil e a seu favor a uma equipe. Item número 1, iniciativa. Não basta você apenas aprender isso desde a época da faculdade. Né? Eu lembro que quando a gente sabe falar da coisa, fica muito mais claro, fica muito mais óbvio. A gente vai falar sobre clareza aqui também. Só que assim, quando você não sabe, te gera uma insegurança, mas não significa que você não precisa ir atrás. Então assim, eu lembro que na época da faculdade, eu comecei a querer apresentar alguns trabalhos, por quê? Porque eu sabia que aquilo ia fazer diferença. Na época de ensino médio eu não fazia isso. Mas eu sabia que a partir dali o jogo ia mudar. Então assim, quanto mais cedo eu começasse, mais rápido eu ia ter o maior tempo de aprendizado para testar as coisas que funcionam e não funcionam. Então o item número 1 é justamente iniciativa. Né? Você não precisa só aprender, você precisa sair de trás de quem está te ensinando e colocar a mão na massa. Sai de trás de quem, Christopher? Sai de trás da sua equipe. Sai de trás daquela pessoa que está te auxiliando e está te levando para frente para você ir lá e começar a executar. Claro que não de uma vez, mas passo a passo, baby steps, fazendo um pouquinho todos os dias para você fazer depois um montão diariamente. Né? Você precisa colocar em prática o que você aprendeu na faculdade, no curso técnico e realizar o procedimento. Realizar não só o procedimento, mas os procedimentos. Mas, claro, pensar que passo a passo, pega um procedimento por vez. Qualquer gestor, qualquer líder, qualquer equipe, eles gostam de ver profissionais que têm iniciativa. Eles sabem que você tem que primeiro associar a teoria para depois executar a prática. Mas o próximo passo é sempre executar teoria por teoria, conhecimento por conhecimento, sem execução. Eu já falei que é igual a nada. Então você precisa sair do campo de trás da pessoa, ir lá e tomar a iniciativa, fazer acontecer, porque só vai depender de você. Todo mundo que já está lá dentro já tem uma certa experiência. Você que está entrando vai precisar ter muita iniciativa e ir lá fazendo um pouquinho todos os dias para justamente isso te favorecer e assim por diante. Certo? Deixa eu só ver aqui. Adriana Ribeiro entrou. Vamos dar sequência. Eu gosto de ver se vocês estão vivos no chat.
Massa. Por que eu tô falando isso, né? Porque ninguém quer mais fazer nada. Não é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu quero dizer que a ideia é te preparar para assim que você estiver sozinho, você ir lá e saber lidar com situações difíceis. Não é porque você que alguém que está querendo te ensinar absurdamente muito que a pessoa não quer mais fazer nada e agora você vai fazer tudo. A pessoa, ela tem a visão de que ela precisa te preparar, porque numa hora que você estiver sozinho, você vai precisar saber o que aquela pessoa sabe. Se você não souber, vai dar ruim. Então, não é a pessoa tá me passando tudo. Já vi muito isso. Ah, enfermeiro, a pessoa tá jogando tudo pra cima de mim. Cara, beleza, vamos lá tentar investigar isso daí para ver se de fato é isso. Mas será que a pessoa não tá te dando uma atribuição inteira ou te dando 5 atribuições inteiras? É igual um estágio, é passo a passo. Né? Tem que avaliar todos os pontos. E só isso. Nossa, caiu alguma coisa aqui. E só isso você treina colocando a mão na prática, a mão na massa, fazendo prática. O que você aprendeu todos os dias ali. Não precisa ser uma coisa por vez, mas precisa ser por vez, né? Você pode ter muitas coisas para fazer sim nos primeiros dias com relação à sua equipe, mas faça uma coisa de cada vez. Ninguém vai te cobrar e falar assim, ah, vai lá e passa sonda, vai lá, funciona acesso, vai lá, faz isso. Isso vai sendo construído contigo, junto com você. E não vai ser uma coisa que você já vai chegar e vai ter que fazer e executar absurdamente sem pensar, beleza? Mas é importante que você pense e haja. Né? Pegar uma ideia e gerar uma ação. Basicamente isso. Pegar uma ideia, gerar uma ação. Pegar uma demanda, gerar uma ação. Pegar um procedimento e ir lá e fazer. É exatamente isso que precisa ser feito. Inclusive, quando você pensa e caminha sozinho, você é capaz de propor novas ideias e aí os projetos que já estão iniciados, você começa a trazer soluções aos problemas que talvez ninguém viu e você começa, a partir daí, ter mais consciência e verificar aquilo como ninguém está observando. Né? Quanto mais você tem iniciativa, quanto mais você começa a ter uma visão macro, olhando tudo, você começa a pegar pontos que quem está ali no dia a dia não está fazendo, não está executando, está deixando de lado. E é exatamente essa iniciativa que vai mostrar para sua equipe, vai mostrar para sua liderança, vai mostrar para o seu enfermeiro, se você não for enfermeiro, ou tiver um enfermeiro sênior e assim por diante, dependendo do cargo que você está, vai mostrar para sua gestão que você é a pessoa que está ali fazendo todos os dias a diferença, que não está lá sentado só segurando a pastinha, esperando a campainha tocar. Não, você está lá o tempo todo fazendo a parada acontecer, entendeu? Item número 2. Deixa eu ver se tem alguém com alguma dúvida aqui. Por enquanto, não. Beleza. Vamos dar sequência, mas vocês vão mandando aí a dúvida de vocês, caso alguém tenha, para a gente discutir aí como que entra numa equipe de uma maneira muito mais fácil, né, de você ser aceito, beleza? Item número 2, autoconfiança. Autoconfiança é basicamente você confiar que você é capaz, com base no que você aprendeu na teoria e agora na prática, e como você é capaz de confiar em si mesmo para executar determinadas tarefas. É basicamente você assumir os riscos, mas sabendo que aquilo é de uma maneira segura. Como assim, Christopher? É você assumir os riscos com maior segurança do que você é capaz de fazer. Você precisa entender que existe sim risco em cada procedimento. Se você estiver descendo uma escada, não precisa ir no hospital. Pode ser uma escada aí do metrô, alguma coisa assim. Existe um risco de você cair. Então você prevê que existe um risco, mas você precisa saber como você desce uma escada, que tem um corrimão, e tem passos que você precisa dar, não pode pular, você vai um passo de cada vez. Então, quando eu falo de autoconfiança, você saber que existem processos, mas que também existe o risco, só que você tem segurança suficiente para executar aquilo sem prejudicar uma outra pessoa, sem destruir um processo a partir de então. Né? À medida que você tem autoconfiança, isso vai aumentando, o medo começa a diminuir, mas ele não pode deixar de existir. À medida que você vai tendo confiança em você, você sabe que decisões vão ser necessárias. Você vai precisar tomar decisões. Logo, você improvisa e lida com o que vier a partir dali. Você tem que ter que existe o medo, existe improviso, existe sabedoria, só que aí você vai ter que interagir e orquestrar muito bem isso a seu favor para conseguir ter cada vez mais autoconfiança. Mas é importante, é muito importante isso, que você nunca se esqueça que o medo, ele precisa existir. Não é não ter medo. Por quê? Se você não tiver medo, a sua autoconfiança, ela ganha o ego, e se o seu ego foi ganho, você causa um estrago que pode ser irreversível e até muitas vezes catastróficos. Então é o seguinte, você precisa ter medo sim, mas precisa ter autoconfiança. Só que o medo ele nunca
deve deixar de existir, porque todo enfermeiro, todo profissional que eu vi que deixou de ter medo, foi lá e fez cagada. Muitas vezes é um procedimento que é reversível? É reversível, só que é um dano para o paciente, é um custo a mais para a instituição. E, cara, aquilo para a pessoa que fez o erro porque ela driblou o medo na cabeça dela e o ego subiu e a autoconfiança morreu, nesse caso, a pessoa vai lá e executa uma coisa que para sempre lá vai ficar marcada com aquilo, pensando, puxa, por que eu fiz aquilo sem pensar antes? Então você precisa sempre pensar assim e ter essa questão da autoconfiança e atitudes para fazer a parada acontecer. Basicamente isso. Vamos para o nosso item 3. Deixa eu só ver o chat. Tá rolando uns likes aí. Eu acho massa quando sobe um like, porque sobe uma. Não sobe igual no Instagram, sobe uma estrela diferente. Item 3, análise crítica. Não vou enrolar, não, vou falar direto aqui. Item 3, análise crítica. Você desenvolver análise crítica é você pensar em algo de maior e enxergar o que dali você, como profissional, consegue elaborar de uma maneira construtiva e que seja factível, obviamente, para você aplicar, para ser aplicável para sua equipe. Resolvendo algo que, às vezes, nem todo mundo enxergou. Análise crítica é justamente a visão macro da parada. É alguém que encontra uma solução para um determinado problema que ninguém está vendo. Então, se você pode contribuir com uma cabeça pensante, faça isso. Por que eu falo cabeça pensante? Porque muitas vezes a gente esquece de levar a nossa mentalidade também para o plantão. Tá tão cansado, tá fazendo tantos plantões, tem pessoa aqui nessa live aqui que trabalha em 3 lugares, e eu vejo o desgaste que a pessoa fica. Só que às vezes você, claro, tem dívida, tem muita coisa envolvida. Só que às vezes você tá tão cansado, tão esgotado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Geralmente o emocionalmente é muito pior do que o fisicamente, que, cara, você deixa a mentalidade, esquece. Por quê? Porque não é porque você não é atento, não é porque você não tá prestando atenção, mas justamente por quê? Porque tá tão cansado que tá tendo um bloqueio sobre aquilo. E aí vai lá e acaba, se você não prestar atenção, acaba dando problema, para não falar um palavrão aqui. Então você precisa ser sempre um ser humano profissional de cabeça pensante. Inclusive, isso é muito bem visto por qualquer liderança. Isso estimula a sua equipe. Né? Isso mesmo você sendo novo de casa. Você precisa ser um ser que pensa e não só um ser que executa o que foi mandado. Precisa estar sempre atento, sempre refletindo, sempre pensando a partir daí. As pessoas se entregam no chat. Mas eu sei que você, não vou falar o nome não, mas eu sei que você faz o possível para não ter erros. Você é uma pessoa fenomenal, espetacular, e tem um plantão aí incrível. Seus colaboradores, eles representam isso, porque eu vejo isso, né, via direct, eu vejo as pessoas mandando isso para a pessoa, ela printa e me manda. Então, assim, cara, eu entendo que existe demanda, existe dívida, existe custos, mas essa pessoa vai lá e faz. Mas não é recomendado, a pessoa tem muito tempo de área. Mas se você está iniciando, cara, não tenta trabalhar em 3 empregos, porque isso aí vai criar problema na sua vida. Vamos lá para o nosso item 4, que é seja flexível e prestativo, mas não um tolo. O que eu quero dizer, né? Quando eu falo para você ser flexível, é que as empresas, elas adoram quando um colaborador novo, ele entra com a visão de dar o seu melhor e se adaptar, né? Independente das situações vivenciadas. Eles vão te pedir o tempo todo para trocar horário, cobrir alguém, fazer um plantão dobrado, né? Mas o que você precisa ter em mente? Que você precisa aceitar todos esses pedidos, porque é a chance de você entender que nenhum plantão é igual ao outro. Que isso, mesmo que seja no mesmo setor, turnos diferentes trabalham de forma diferente. Logo, o que você aprende é que ser flexível é estar em constante mudança. E aí tem um ponto diferente que eu comentei aqui no começo, que é seja flexível e prestativo, mas não um tolo. E quando eu falo da pessoa topar tudo sim, é importante a pessoa topar tudo, só que com cautela, que é o que eu falo de não ser uma pessoa tola, não ser um tolo. Por quê? Porque se você aceita para ajudar, para ganhar experiência e conhecimento em diversas situações, cara, isso sim está a seu favor. Você precisa notar que esses pedidos eles vêm de profissionais que eles vão retribuir para você, né? Só que é o seguinte, quando você também precisa, cabe ao profissional ser um tolo ou não, né? Trocar com você quando você pedir. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma via de mão dupla. Você faz com a intenção no começo de que um dia você vai precisar. Isso é totalmente natural de quem está começando. Só que mais para frente,
envolve outras coisas, outras paradas diferentes que não quero comentar aqui. Mas é o seguinte, você não precisa estar o tempo todo dia, disponível. Mas você pode sim, inclusive, ter compromissos externos que, cara, naturalmente você vive, né? Você não tem só vida profissional, você tem vida pessoal, você tem lazer, você tem hobbies. Só que é o seguinte, você deve fazer o possível para você contribuir com o seu gestor, com o seu líder, com a sua equipe. Só que cabe você decidir que ali naquela hora, se você realmente pode e se você realmente quer ajudar. Então, inclusive tem uma frase que é muito famosa do Charles Darwin, que é o seguinte, ele fala assim, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. O que eu quero dizer com isso? Que, cara, você precisa ser flexível, você precisa ser prestativo, só que você não pode ser um tolo. Porém, você precisa estar sempre em constante adaptação ao meio para você tirar o maior fruto daquela equipe. Então, é trocar plantão sim, é trocar de turno para conhecer outras equipes, mas vai chegar uma hora que você vai entender que existem pessoas que estão trocando contigo porque elas vão realmente retribuir com aquilo, e tem pessoas que estão querendo trocar contigo, mas elas nunca vão retribuir. De que forma, eu recomendo o quê? Me veio na cabeça agora. Cris, por que você recomendaria? A pessoa quer trocar e como que eu vou saber se ela vai trocar comigo um dia? Não dá para saber, né? Quando você faz uma coisa para alguém, esperando alguém em troca, é uma transação comercial, né? Geralmente isso no começo da área é normal acontecer. A pessoa faz esperando que um dia ela vai precisar. Inclusive quando ela está nos 3 meses de experiência. Só que é o seguinte, quando o tempo vai passando, você entende que é da seguinte forma. Nem todo mundo vai retribuir da mesma forma que você retribui. Então, é aí que você tem que deixar de ser tolo. Ou continuar sendo tolo. Isso vai ser uma escolha que cada um precisa ter, cada pessoa vai ter que ter diante ali do seu plantão. Trocar sim, mas sem pensar que aquilo pode ser uma troca futura. Porque tem pessoa que não vai querer trocar, tem pessoa que vai querer trocar. Só que, cara, não fica pensando em que você vai precisar de uma troca. Você tem que fazer, se você de fato sentir de coração que aquilo é importante para você e que vai ser favorável para você, né? Não só assim ajudar uma pessoa, mas que você vai aprender em outras áreas, em outros setores e assim por diante. A Grace Kelly tá dando um like aí. Deixa eu curtir vocês aqui. Massa. Vamos para o nosso quinto item, que é aprendizado contínuo e, inclusive, o ensino dos demais. Não é porque você se formou enfermeiro, não é porque você se formou técnico ou auxiliar que você para por aí, né? A caminhada, ela está iniciando. Ela está literalmente iniciando. Você deve nunca mais parar de estudar, de ler, de buscar e se interessar por assuntos dentro da área da saúde, dentro da área da enfermagem, sim, só que também fora da área da saúde. E por que eu falo isso? Porque tudo que você aprendeu pode e deve ser incorporado para você extrair o máximo possível de você enquanto pessoa. Por quê? Porque para você ser profissional, você primeiro precisa ser uma pessoa. Então, quanto mais você agregar a sua vida pessoal, né, com cursos, com palestras, congressos, livros fora da área da saúde, eventos fora da área da saúde, você vai estar agregando não só você como pessoa, mas você como profissional. Então, é importante você incorporar coisas que são fora da área da saúde, sim, e também, claro, incorporar coisas que são da área da enfermagem, da área da saúde. Né? Você pode, por exemplo, ser um enfermeiro, mas você pode ser um escritor. Você pode ser um técnico assistencial, mas você pode trabalhar, por exemplo, dentro de uma área de pesquisa. Você pode ser um enfermeiro, mas pode ser um empreendedor fora de hospital. Então, assim, não é só ser enfermeiro, não é só ser técnico, não é só ser auxiliar de enfermagem. Você pode ser o que você quiser ser. Só que enquanto você estiver dentro do hospital, né, seja a profissão que você tem lá dentro, mas agregue tudo que você trouxe de fora e põe lá dentro, porque isso vai dar uma vantagem explosiva para você e para sua equipe, para você ajudar de uma maneira muito mais cabeça quem está ali com você. Aqui, o que eu quero dizer, né, é que a sua formação original, ela não é única, e que você precisa sim transitar entre outras áreas para alavancar você enquanto profissional, para você ser um profissional de destaque, para você ser um profissional sem igual, um profissional que a pessoa tira o chapéu e fala assim, poxa, eu pensei que essa pessoa era só um enfermeiro, eu pensei que essa pessoa era só um técnico de enfermagem, ou só um auxiliar de enfermagem. Mas, cara, esse cara aqui, ele tem um nível avançado de tal coisa de comunicação, tem um nível diferenciado de comunicação muito claro dentro da nossa área.
Mas tem um nível diferencial de várias coisas dentro da nossa própria atuação, né? Mas você precisa estar sempre buscando aprender aquilo que ainda você conhece, você, claro, conhece, tem que estar sempre buscando aprender aquilo que você já sabe, só que você precisa buscar aprender aquilo que você ainda não sabe, aquilo que você desconhece, e passar a ocupar o campo do desconhecimento com conhecimento, né? É aí que nasce a criatividade. E a criatividade, quando ela nasce daí, ela é ligada à resolução de problemas. É sair da caixa, é ser diferente. Quanto mais rápido você buscar aprender qualquer coisa, claro que com qualidade, não adianta aprender, eu quero aprender japonês e estudar uma semana e acabou. Né? Aprender com qualidade, aprender a fundo, mais requisitado você vai ser em qualquer equipe. Né? Quanto mais vezes você praticar um procedimento, mais você vai saber sobre aquilo. Só que será que não dá para ir um pouco mais a fundo, não só sabendo a técnica do procedimento, mas sabendo protocolos de outros lugares, o que outros lugares estão fazendo que aqui não está sendo feito, o que eu posso fazer para diminuir o tempo de, sei lá, sonda vesical que... Quer ver uma coisa interessante? O que eu posso fazer para um paciente que tem um acesso venoso, ele utilizar mais dias do que o que é preconizado na minha instituição, que são 72 horas. Tem protocolos hoje que tem instituições que visam um acesso venoso por 96 horas ou mais, né? Então, é buscar sempre um conhecimento e agregar aquilo para preencher o desconhecimento. É você inovar, é ser criativo, é justamente sair da caixa. Tá rolando uns like maroto aqui. Subiu tudo a tela. Essas são demais. Vamos lá, vamos dar sequência. Item 6. Tem alguma dúvida, gente, até aqui? Nossa, eu vou printar isso aqui para mostrar para vocês como é que fica o like para mim. E aí depois eu vou postar no Stories. Beleza, não tem dúvidas, vamos seguindo aqui para não ficar uma coisa muito melosa e demorada. Item 6 quanto mais estudo, maior a sua capacidade de se comunicar e negociar. Da comunicação atinge qualquer área profissional. Porém, em algumas, a falha da comunicação, seja verbal, seja não verbal, visual, por exemplo, ela pode causar impactos cada vez irreversíveis. O fato de você buscar a todo momento melhorar a sua comunicação e trazer a sua mensagem de uma maneira cada vez mais clara, traz para a sua equipe, aquela equipe que você está ingressando, que você está num ambiente de trabalho e caracteriza muitas vezes você como uma pessoa única. Não adianta falar desembestadamente, não, é parar, respirar, pensar. Então, quanto maior forem as vezes que você buscar agregar o conhecimento naquela parte que a gente falou de desconhecimento, né, de você não conhecer e você desconhece, e agregar para fazer uma questão de você conhecer a partir dali, isso vai evidenciar um profissional diferenciado. Uma comunicação clara hoje em dia, ela está cada vez mais difícil, inclusive de ser encontrada nos profissionais de enfermagem. Por que tanto se cobra? Isso aqui é erro de comunicação, mas, cara, o que as pessoas estão fazendo para que aquilo seja evitado? Não está sendo feito nada. Só está sendo dado um feedback, a gente aprendeu a dar o feedback burger que eu trouxe aqui para vocês de uma live, se não me engano, a live 3, ou a live 4, enfim. Só que é o seguinte, não está sendo avaliado a comunicação, não está sendo estimulado as pessoas a buscarem cada vez uma comunicação mais clara. Então, assim, se você tiver isso, puta diferencial. Eu não ia falar palavrão, mas eu decidi falar mega diferencial. Por quê? Porque você é um profissional diferenciado e você busca um destaque. Então, quanto melhor for a sua comunicação, mais destaque você vai ter, melhor aceito você vai ser numa equipe. E a comunicação não é só falada, a comunicação também é escutada e assim por diante, é vista, né? Porque tem aquela questão de não verbal, gesto corporal e assim por diante. Só que mesmo que isso não seja seu forte, tem pessoa que me manda direct e fala assim, eu tenho um problema com a voz e por isso eu não passo na entrevista. Está criando uma crença violenta de que você não vai passar numa entrevista mesmo se você tiver com isso na sua cabeça. Por exemplo, eu acredito que eu tenho alguma coisa na fala, eu já fui para fono, já fui para otorrino e, cara, tá tudo bem, né? Para mim, eu acredito que eu falo muito mais rápido, então eu preciso respirar mais, pensar mais, só que eu trabalho muito a comunicação. Então, eu não estou só, eu acho que eu tenho isso e por isso acontece isso. Não, eu estou constantemente tentando não, né? Porque quando a gente tenta, a gente não faz. Eu estou constantemente fazendo acontecer para que numa próxima vez que eu vier me comunicar,
Por exemplo, aqui, às vezes eu engasgo, às vezes eu, sei lá, tuço, ou, sei lá, hipersalivação, e assim por diante. Só que toda vez eu estou presente para isso, toda vez que eu estou me comunicando, eu estou presente para isso. Então, mesmo que você não tenha a comunicação como um forte seu, tá aí um ponto de melhoria que você precisa ir lá e atacar. Então, não é só fazer curso de pique, não é só fazer curso de sondagem, sei lá o quê, não é só fazer curso disso, não é. É você também trabalhar pontos que são seus para justamente evidenciar um profissional cada vez de maior destaque. Né? Você explorar aquilo que ainda não foi explorado em outras equipes, em outras pessoas. É você realmente se destacar. Você fielmente se destacar. Por quê? Porque você está indo para frente, você não está só ficando esperando alguém te dar um feedback. Se você percebe isso, cara, vai lá. Nada impede de você ir fazer um curso de oratório, um curso de qualquer outra coisa relacionada à comunicação, teatro, rádio TV, qualquer coisa. Mas sai do lugar, tenha atitudes, iniciativas. A gente falou sobre isso no começo. Entendeu? Quanto maior for a sua capacidade de se comunicar, maior é o seu poder de negociar com qualquer profissional. Aí você pode falar assim, Christopher, mas eu sou enfermeiro, eu sou técnico, eu sou auxiliar de enfermagem, eu não sou vendedor, eu não vou precisar negociar com ninguém. Cara, talvez você esteja certo. Só que é o seguinte, quando você vai discutir os próximos passos de uma equipe, se você é um líder, o que você vai fazer numa determinada situação? Definir novas metas, discutir casos clínicos. Tudo isso envolve situações que têm a capacidade, né, que você vai ter que ter uma capacidade de se comunicar com outras pessoas, de negociar com outras pessoas. Não adianta, não é ser vendedor, mas você precisa negociar com pessoas constantemente. Então, mesmo que for desfavorável para você, mas em prol de alguma boa ação, de alguma solução, de ter bons argumentos. A capacidade de se comunicar não é só expressar, é você elaborar pensamentos que vão sim ser em prol tanto de você, quanto da sua equipe, quanto para o paciente, quanto para o seu gestor, para o acompanhante e assim por diante. Pedro Daher, olha que massa, Pedro Daher. Faz tempo, Pedro, que eu não te vejo. Espero que você esteja muito bem na faculdade de medicina aí em Minas Gerais. Muito massa te ver aqui, cara. Obrigado. Vamos dar sequência. Nosso item 7, que é o meu famoso controle emocional e gerenciamento de conflitos. Cara, eu gosto muito, muito de falar sobre controle emocional e gerenciamento de conflitos. Por quê? Porque muito se fala de equilíbrio emocional, mas só os colaboradores que pensam que isso é apenas não chorar no plantão, não explodir, independente da situação. Inclusive, eu queria dizer que alguns gestores, eles pensam dessa forma, que o colaborador ele não pode chorar, ele não pode explodir, e que inteligência emocional é só isso. Cara, não é só isso. Talvez tem pessoa que pensa assim, eu não saí dizendo sobre as suas emoções, e que eu sou fraco, eu sou forte, e assim por diante. Cara, inteligência emocional é você saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, e que sim, elas podem potencializar quem você é, a pessoa que você é, o profissional que você é, e como que você vai destruí-lo a depender de como que você emprega isso, né? Como que você acaba se destruindo da maneira com que você emprega essa questão de controle e controle emocional e gerenciamento de conflitos. Subiu um negócio doido aqui na tela. Tô olhando o chat aqui também. Vamos dar sequência. Também, o que a gente precisa ter em mente? Que, cara, é normal você ficar chateado, é normal você estar emburrado, é normal você estar com raiva, ou determinadas outras situações que você considera injustas com você, injustas como pessoa, injustas como profissional, injustas no plantão. Mas você tem que ter em mente que inteligência emocional, controle emocional e gerenciamento de conflitos, né? Mais controle emocional e gerenciamento de questões emocionais é a capacidade que você tem de se manter neutro, independente da temperatura e pressão da situação que você está vivendo ali. É que você é um colaborador que você se considera que tem controle emocional, é que você quando você considera que você é um colaborador, que você tem controle emocional, é aquela pessoa que não vai cair facilmente, independente da situação, seja com a equipe, seja com outras equipes, seja com o seu chefe, seja com os pacientes, seja com os acompanhantes, né? É agir dessa forma que eu penso que é o desejo de todo e qualquer líder de setor ou gestor ou da sua instituição. Quando você age com controle emocional de fato, né, entendendo que não é só
expressar que você está triste e chorar, que tem muita coisa envolvida, cara, é aí que mora a mágica que todo gestor ama. Fala assim, putz, aquela pessoa, ela é preparada para estar aqui, então na hora que tiver o pau quebrando aqui com o paciente, eu vou chamar aquela pessoa porque é ela que vai saber resolver. Por quê? Porque quanto maior for o seu controle emocional, maior é a sua capacidade de manter a paz do mundo interno, independente das situações do mundo externo. Né? Seja com a equipe, como eu falei, seja com outras equipes, seja com seus pacientes, seja com os profissionais e assim por diante. Você pode falar assim, Christopher, mas como que eu vou desenvolver isso? Na minha opinião, é tendo autoconhecimento e meditação. Só que é o seguinte, isso são temas muito amplos e eu vou deixar isso para uma outra aula, para um outro momento. Não é o momento de falar disso daqui, mas como que a gente adquire maior controle emocional, tendo autoconhecimento e realizando meditação, independente da pessoa que você seja. É assim que geralmente eu faço, é assim que geralmente eu recomendo. Claro que quando eu comecei eu não tinha isso, eu não tinha essa percepção, mas eu tive que desenvolver o próprio controle emocional dentro das situações de conflito. Só que hoje eu recomendo, de fato, começar com meditação, começar com autoconhecimento, porque é a chave de toda a parte do controle de emoções, controle emocional e gerenciamento de conflitos. Vamos lá, vamos dar sequência. Item número 8 é saiba improvisar e ajudar os seus clientes e também a sua equipe. É muito comum numa instituição de saúde, independente do tamanho dela, seja ela de grande porte, seja ela de médio porte, ter alterações de processos e rotina da noite para o dia. Mudou, amanhã já é diferente. Mudou um processo, amanhã a coleta de sangue é diferente. Mudou o processo de passagem de sonda, amanhã tem que pedir no setor específico e não mais no Y. Então é muito comum que isso aconteça nas suas instituições. Só que é o seguinte, por isso não adianta apenas você aceitar, e sim você saber como que você transforma o modelo anterior no modelo atual. Por que eu falo isso? Porque é você saber improvisar, é você ajudar a sua equipe numa questão dessa também, independente da sua função. Não precisa ser, é só do enfermeiro isso daqui. Não. Cara, se você é técnico, se você é auxiliar, e o enfermeiro, ele chegou agora, ajuda o cara. Ajuda o cara, porque uma hora ele vai te ajudar também. Pode não ser no começo, porque ele vai estar treinando, ele vai estar ali com outras pessoas, mas constantemente ajude pessoas. Né? Você precisa identificar o risco e agir rapidamente. Por quê? Porque é algo que a gente nasceu para fazer. Exceto, né, nessa questão, por que eu falo nasceu? Porque quando a gente está naquela questão de luta ou fuga, a gente tem isso internamente dentro de nós, né? Então isso constantemente acontece com a gente. Só que é o seguinte, quando a gente identifica o risco e age rapidamente, a gente precisa também buscar, para conseguir fazer isso, acessar de maneira rápida a nossa capacidade mental de agir utilizando os recursos que a gente tem em mãos, caso seja algo que não possa esperar alguns segundos ou alguns minutos. Pode falar assim, Christopher, me dá um exemplo disso. Um exemplo claro disso são as emergências, né? Se você é um profissional que está lá, andando na rua, e de repente acontece um acidente, é exatamente um momento onde você vai precisar agir com base no seu conhecimento, com o seu controle mental, sua capacidade mental, e utilizar os recursos que você tem disponíveis para justamente ajudar aquela situação. Deixa eu só limpar meu olho aqui que entrou alguma coisa. Mas a gente segue. Então, por exemplo, possivelmente numa situação de acidente, e aconteceu lá agora, aconteceu na sua frente, você tem, eu vou falar um terço aqui, mas é muito menos que isso, mas tem, por exemplo, um terço de coisas que são recursos ali que estão disponíveis para você. Só que o que vai estar disponível para você? Sempre vai ter o conhecimento e a sua capacidade mental, cognitiva, de colocar em prática aquilo que você sabe. É por isso que o SAMU resgata a galera. Por quê? Porque às vezes eles não, né, dependendo do que acontecer, dependendo do chamado, se a pessoa que está fazendo aquela intermediação entendeu que é uma ambulância simples ao invés de uma ambulância avançada, e aí não chega o suporte necessário, o cara que está lá ele vai ter que dar a demanda suficiente primária para daqui a pouco chegar uma próxima ambulância com suporte avançado. Então, isso implica nessa questão de você saber improvisar e ajudar sempre os seus clientes e a sua equipe em reunião com o gestor, reunião e discussão com as equipes, um cliente que está furioso reclamando, um erro cometido por você ou por alguém. Então, quanto mais capacidade você tem de improvisar e ajudar os seus clientes, a sua equipe, mais assertivo você vai ser nas próximas vezes que aquilo acontecer. Então, você tem que estar constantemente fazendo aquilo, procurando preencher, sim, o que você já conhece, mas procurando preencher de uma maneira mais assertiva, mais agressiva, aquilo que você desconhece, porque é muito confortável. A galera fala assim,
é muito mais fácil eu ir para um campo que eu já sei do que um campo que eu não sei. Óbvio, ninguém quer passar esse desconforto, só que é lá que embora a mágica do negócio, porque quanto mais você souber, mais você vai quem quer que seja, beleza? Só ver o chat aqui. Valdena, daqui a pouco eu já volto aí nos seus comentários. Estou vendo aqui que está subindo um monte de coisa. Item 9 é você ser autorresponsável, íntegro, ético e confiável. Eu sei que são 4 coisas, mas eu vou falar de maneira breve aqui para vocês. Hoje, o que a gente mais vê dentro das instituições são pessoas que, quando elas erram, né, elas fogem de assumirem a responsabilidade, o efeito que causou aquilo, o efeito que o erro causou, e eles jogam tudo para um outro profissional. Só que é o seguinte, às vezes o erro é tão pequeno, só que o medo que a pessoa tem de ser punida é tão alto que é mais fácil ela entregar alguém que inclusive nem está envolvido com aquilo do que dizer a verdade. Só que é o seguinte, errou, assume, cara, errou, assume que você errou, assume isso. Por quê? Porque um líder, um gestor, ele vai sim buscar entender por que aconteceu aquele erro, como que aconteceu aquele erro, para criar, para mitigar situações que poderiam acontecer numa próxima vez, só que a partir desse erro não vão acontecer mais. Só que nem sempre a punição ela é severa para quem erra, para quem assume de fato. Mas a pessoa ela tem tanto medo do erro que ela não admite, né? Por quê? Porque quem lidera, quem geralmente é o gestor, quem geralmente está ali na liderança, independente do setor, ele sabe que a punição é o caminho contra o aprendizado. Só que é o seguinte, nem todo mundo é assim, e eu sei disso. Por quê? Porque eu já passei por isso. Então, cara, independente, a melhor forma de você evidenciar uma questão relacionada a um erro é ir lá e você admitir. Se você foi de fato o responsável por aquilo, vai lá e admite. Não tem nada contra isso. A pessoa ela vai sim entender. Só que você precisa ser íntegro o suficiente em dizer a real do que aconteceu, né? Dar um retorno necessário, dar um retorno claro do que for solicitado para você. Então a pessoa te perguntou, cara, respira e entrega o que precisar ser dito, entendeu? Claro que não expor pessoas, mas é trazer ali o que aconteceu na real, para a pessoa entender e passar a partir de então buscar mitigar aquilo para não acontecer nenhuma outra vez e também, né, resolver aquele caso específico que aconteceu ali em ponto, né? Sempre falando a verdade. Só que é o seguinte, a galera geralmente prefere falar mentira e fugir do que aconteceu. Só que, cara, isso sempre vai acontecer. Então, quando eu falo de ser autorresponsável, íntegro, ético e confiável, é justamente isso. Você precisa ser continuadamente íntegro e falar a verdade sempre. Por quê? Porque, cara, isso é necessário. Isso é necessário para a sobrevivência das pessoas. Não adianta ficar empurrando, porque uma hora a coisa vem para você. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir se esquivar. Então, cara, já treina isso se você está entrando numa equipe e assumir seu erro. E chegar lá e falar, poxa, eu poncionei aqui, só que eu não peguei a B de primeira. E eu vi que eu causei uma flebite, por exemplo. Vai lá, expõe isso para sua equipe, expõe isso para o seu gestor, se você não quiser levar isso para sua equipe, mas para o seu gestor, e vai lá e já propõe um tratamento. Ah, vou levar compressa, vou fazer isso. Será que eu não posso ver com o médico uma pomada, iridoide, sei lá, qualquer outra coisa para, sabe? É ir atrás. É assumir que você é responsável por aquele erro, mas também não ficar esperando que a resposta venha. É ir atrás também do que precisar ser feito. Por quê? Porque isso é ser ético, isso é ser confiável. Para um gestor, para uma equipe, isso é ser confiável. Então, um colaborador que ele não é falso e que ele não é cobra, quando eu falo cobra, não é cobrar. Cobra, ser serpente, né? E que acaba sendo falso. Mas muitos na equipe são e podem não ser na sua frente, mas atrás de ti são. Então, colaborador olheiro, aquele colaborador que fica levando e trazendo para o gestor, cara, você não tem noção das pessoas que participam de uma equipe. Quem é mais experiente, quem pode até comentar aí dentro do chat. Só que, ou não, se não quiser se expor, me manda também via direct. Não tem noção do que a pessoa faz para justamente sair de um erro, sabe? Então, você tem a opção de você ser quem você quiser ser. E não porque o outro é ruim, mas que você não deve ser ruim. Isso é uma escolha que só você faz. Isso é uma escolha que só você pode fazer e assumir que você é o responsável por aquilo que você fez. Então lembra, sempre sendo autorresponsável, íntegro, ético e confiável. É isso que uma equipe espera de você, independente se a pessoa que está lá dentro não faz isso. Mas eles esperam que você faça isso. E o gestor, com certeza, ele vai querer que você faça isso. Mas sim, seja sempre quem você tiver que ser
Mas, cara, não deixa de ser íntegro, não deixa de ser ético, não deixa de ser confiável e não deixa de ser autorresponsável, porque isso é avaliado constantemente, inclusive na hora que você entra, e muito mais para frente quando você já tem uma certa experiência. Grace Kelly também comentou, já responda aí, Grace. Item número 10, que é seja comprometido com os resultados e também seja criativo. Quanto maior for o seu comprometimento, quanto maior for o seu entendimento em colocar todos esses itens em prática, maiores são as chances de você ter as portas e os caminhos cada vez mais abertos para receber você enquanto profissional. Além disso, aumentar a sua credibilidade, seja numa nova equipe, seja num novo setor, seja num novo cargo, seja numa mudança de instituição, isso vai acontecer e está muito associado à criatividade. Fazer com que você tenha cada vez mais a capacidade de inovar, de criar. Então, colaboradores criativos, eles de fato saem da caixa. Eu vou falar um pouco sobre a caixa aqui. O que é ser um colaborador que está fora da caixa? Um colaborador que inova, um colaborador que é criativo. É exatamente que é como se cada pessoa tivesse sua caixa. E nessa caixa tem os seus conhecimentos, tem as suas habilidades, tem aquilo que você tem de bom, tem aquilo que você não que tem de não tão bom e assim por diante. Só que, cara, essa caixa você precisa imaginar que a sua caixa é aberta. E toda vez que você sobe no topo, você enxerga, identifica que existem outras caixas e que tem outras pessoas lá dentro. Quando a gente fala outras pessoas, são outras qualidades, outros defeitos, outras habilidades, outros comportamentos e assim por diante. Só que você tem que entender que você pode sim pular na caixa de alguém, aproveitar o que tem lá de bom, explorar também o que tem lá dentro que não é tão bom e levar para sua caixa aquilo que for melhor para você. Né? Todas as caixas elas estão abertas para você explorar e aí você tem que agregar na sua caixa, mas você tem que sair dela para você ir buscar essas coisas, para você trazer tudo isso para sua caixa. E quando eu falo trazer para a caixa, você pode falar assim, Christopher, mas como que eu sei que eu saí da caixa? Toda vez que você se questiona se você saiu da caixa, é nesse exato momento que você já está fora da caixa. Mas sair da caixa só depende de você. Então, assim, uma pergunta clássica que geralmente uma galera me faz, e de fato me faz mesmo via direct, é assim, Christopher, a galera vive na Copa, comendo bolo, comendo esfirra, comendo coxinha, comendo doce, eu preciso participar? Ou senão a pessoa fala assim, cara, eu não gosto de participar ou de ter esses hábitos, o que que eu faço? O que que eu falo para essas pessoas? Eu falo o seguinte, que você não precisa participar de algo que você não quer para você se mostrar integrante de uma equipe. Claro que interagir com pessoas, a gente viu aqui que é importante, é algo que é necessário, só que você não precisa estar o tempo todo, a todo momento, na Copa, inclusive nessas interações. Porque se você não tem esse hábito, cara, conversa com eles, seja claro, conversa com eles, né? Seja claro, aquilo que a gente falou da comunicação. Vai lá e fala de uma determinada coisa que você não gosta. Por que que você não quer aquilo? Porque você tem uma restrição numa dieta, você segue uma determinada dieta específica, você não come tal tipo de alimento, e não é ser fresco, podem até brincar contigo. Só que, cara, se você não tem esse comportamento, não é na Copa que você tem que ficar lá para você agradar o outro e desagradar você mesmo. Você precisa falar o motivo real na qual você não curte participar daquilo. E outra, você não precisa ficar levando bolo. Galera, nossa, a galera fica fazendo isso. Eu vou levar um bolo para fulano porque a pessoa vai me aceitar melhor. Cara, não é assim. Não é assim. Você não precisa ficar levando bolo para fulano, torta para ciclano. Não precisa fazer isso para você ser aceito. Né? Isso é um pensamento pequeno e de extrema negatividade contra você. Pode falar assim, por que, Christopher? Porque o dia que você não levar, que você prometeu, esqueceu, ou você nem prometeu, mas estava reservado para você levar, porque você já tem esse hábito e você não levou, pronto. Todo mundo vai virar contra você. Não é só aquela pessoa, não. É todo mundo. Então, você não precisa ficar também, além de levar bolo e torta, você não precisa ficar na Copa mais que 15 minutos para você ser aceito. Se você trabalha 6 horas, você sabe que dentro do contrato tem uns 15 minutos. Se você trabalha 8 horas ou 10, 12, geralmente tem uma hora de almoço ou janta, dependendo do lugar. Se trabalha 12, também tem uma hora. Então, assim, cara, para você ser um exemplo, para sua equipe começar a te respeitar e ter em você a visão de quem elas olham e falam assim, pô, esse cara segue as regras, que geralmente é o perfil lobo, que a gente comentou na Masterclass, é eles olharem para você e falar assim, esse cara, ele segue a regra, então por que eu tô ficando aqui 30 minutos na Copa se ele fica só 15? Então você, enquanto líder, você precisa estar mostrando constantemente
a real da coisa. Então, assim, você precisa ser correto, você precisa ser um exemplo a ser seguido e não um exemplo a ser deixado de seguido, né? Eu prezo muito por isso e é por isso que eu falo sempre sobre essa questão de ser exemplo, né? A gente tem que pensar sempre que a gente precisa de pessoas que queiram evoluir junto com o time e não involuir junto com o time. Cada equipe, cada pessoa vai ter um comportamento, só que depende de você, enquanto profissional, internalizar pelo menos um desses itens que eu comentei para você levar adiante uma aceitação melhor na equipe, né? Eu falei desse exemplo do bolo, da torta, porque isso rola. Só que você não precisa levar isso para impressionar as outras pessoas, para mostrar quem você não é, para ser quem elas querem que você seja. Você precisa ser aceito por quem você é. Só que para que isso seja feito, você tem que ter esses itens todos aí sendo praticados diariamente, como atitude, a gente falou de ética, comprometimento, comunicação, atenção, controle emocional e muitas coisas assim. Então, cara, faz pelo menos um desses itens no próximo plantão, até dentro de casa, se você não trabalha no plantão, faz uma próxima vez. Ah, agora eu consigo fazer um com quase maestria? Vou fazer dois. Não precisa fazer tudo de uma vez. Ah, Cris, eu preciso fazer todos esses itens de uma única vez? Claro que não, porque se você tentar fazer tudo de uma vez, você vai se desanimar e falar assim, pô, isso aqui não é para mim. Só que a paciência, a coisa acontece, a coisa mora dentro da paciência e consistência. A gente tem que saber, tem que entender que é o caminho que se faz caminhando. Não é olhar para um cara na academia, ver que ele é super bombado e falar assim, pô, queria ser forte igual esse cara aqui. Só que quantos anos esse cara tá fazendo isso? Não é da noite pro dia. Ele tá lá pelo menos uns 10 anos fazendo aquilo. Ou o corpo de uma mulher, né? Dependendo de como que você olha na academia e vê lá a pessoa super definida, magra e tal. Não é assim. Por quê? É exatamente igual a esses itens. Você precisa colocar um em prática, masterizar aquilo, fazer com que aquilo aconteça, vai por item 2, ou vai, né, se você é metódico, vai por itens, não é, coloque em prática aleatório. Mas, cara, um por vez, um passo de cada vez. Quando você olha para você, com relação à sua equipe, para você ser bem aceito, você precisa entender que se você está 1% melhor do que ontem, então toda vez que você olha para você mesmo, e sempre se comparar, né, com você mesmo, quando você se compara com você mesmo e vê que no dia de ontem, hoje você está melhor do que ontem, aí que a coisa mora. Só que tem que ter consistência e paciência de executar. Então, assim, se compara sempre com você, se compara sempre com o seu palco e não com o seu bastidor e com o seu palco, e não o seu bastidor com o palco de outras pessoas. Por quê? Porque a pessoa está lá já há muito tempo. Então, cara, se compara sempre você com você mesmo e você, dentro do seu bastidor, querendo chegar no seu palco e atingir ali um nível de excelência, beleza? Gente, vamos ver aqui como é que a gente está de comentários, perguntas e dúvidas. Larmuras e lamentações. Deixa eu ver aqui. Ó, enfermagem e nefrologia colocou aqui. Ontem uma colega de trabalho que entrou há menos de um mês veio me perguntar como lidar com uma pessoa de personalidade difícil e de uma energia tão carregada, que faz tudo para menosprezá-la durante plantão. Então, como lidar com uma pessoa que tem uma personalidade difícil e que faz tudo para prejudicar? Seguinte, o que eu faço? Não é levar a pessoa em banho-maria, mas é ser real, ser claro com ela. É pegar a pessoa e levar para uma sala independente do cargo. E eu falo isso com muita clareza, com o coração aberto. Por quê? Porque eu faço isso, porque eu acho certo, porque eu já fiz bastante isso e porque, né, dentro de tantos anos e masterizando várias coisas para incorporar dentro da enfermagem que eu falei, né, de buscar conhecimentos fora para trazer para dentro, é o que eu faço. Eu sento com a pessoa e jogo a real com ela. Eu falo, olha, eu te respeito pelo cargo que você tem, te respeito por você estar níveis acima ou níveis abaixo, que importa, né? Enfim, falar assim, olha, o que está acontecendo, na minha visão, é isso, 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 isso. Será que você realmente queria fazer isso? Será que você pensou dessa forma? Eu queria entender de você o que está acontecendo. Por quê? Porque quando você fala assim, de uma forma preocupada com a pessoa, que você se importa, a pessoa vai ver que não é só um toma lá da cá, não é só ficar batendo e retrucando. A pessoa vai ver que tem alguém ali que está se importando com ela, independente do cargo. É por isso que eu falo que eu faço isso. Então eu vou lá, sento com a pessoa e sou totalmente claro
e eu quero entender da pessoa se aquilo que ela está fazendo, se aquilo que ela, igual ela comentou aqui, né? Que a pessoa é difícil de lidar e que tem uma energia muito carregada e que faz tudo para menosprezar. Essa é real. Porque o que vai acontecer? E já aconteceu comigo várias vezes. Se a pessoa está te menosprezando, se a pessoa está sendo difícil com você, ela vai pensar assim, falar assim, poxa, ninguém, escuta essa, ninguém fez isso comigo ainda. Então, essa pessoa, ela é diferente. E aí ela passa a te respeitar e o jogo muda. Isso acontece com certeza. Né? Como posso falar com certeza porque não é uma fórmula matemática, mas toda vez que eu fiz isso, toda vez, sem exceção nenhuma, a coisa aconteceu a meu favor. Por quê? Porque eu fui lá, eu me abri, eu levei para a pessoa que não era só um bate-pronto e que eu estava preocupado em entender também por que aquele comportamento estava sendo daquela forma comigo. Então, toda vez que eu fiz isso, eu fui lá e tive muito benefício. A pessoa passou da água para o vinho, literalmente, a não menosprezar, a não ficar em cima, a não ficar perseguindo e assim por diante. E eu falo isso com clareza aqui porque, cara, eu já passei por isso várias vezes. Então, é dessa forma que eu lido com essas questões de pessoas que são aí impossíveis como líderes, e a pessoa precisa escutar de uma forma diferenciada, mas sem ficar batendo de frente. É, de fato, se abrir de coração. Por isso que é importante você ter autoconhecimento, clareza, controle emocional, gerenciamento de conflitos, autoconhecimento, não sei se eu já falei. O que mais? Ter um nível diferencial de performance, nível diferencial de persuasão positiva, porque persuadir não é só uma coisa negativa. Você dizer algo para trazer da pessoa aquilo que não só você quer ouvir, mas o que é o certo, o que seria importante para a pessoa internalizar e entender, né? Fazer perguntas poderosas, fazer perguntas que realmente vão impactar a pessoa para a pessoa refletir e não só chegar lá e bater. Não é assim que funciona. Então, cara, é muito importante ter todos esses itens e mais uma grande parte. Inclusive, eu falo dentro lá do treinamento enfermeiro de valor, mas não é o foco aqui falar do treinamento enfermeiro de valor. Vamos ver aqui. A Grace Kelly. Quando somos recém-formados, o medo é uma bagagem que nos acompanha no primeiro emprego como enfermeiros. Mas o medo aumenta o nosso nível de atenção e esse medo, trabalhado com um recurso construtivo, é de grande relevância. Exatamente, Grace Kelly. Você internalizou bem a mensagem. Não é deixar de ter medo, porque enfermeiro que deixa de ter medo, profissional que deixa de ter medo, faz bosta. E não é para fazer bosta. Por quê? Porque, cara, o medo ele precisa caminhar junto com a consciência da coisa que precisa ser feita. Toda vez que você tem muita habilidade e pouco medo, a coisa acontece. Por quê? Geralmente assim, a gente entra como enfermeiro recém-formado, tem pouca habilidade, né, e muito desafio. E aí, e muito medo também. E a pessoa vai invertendo aquilo. E aí, à medida que ela tem muito mais conhecimento, o medo geralmente tende a diminuir. Chega uma hora que iguala, mas chega uma hora que diminui. Só que esse medo ele nunca pode deixar de existir. Porque toda vez que deixa de existir, ele toma conta do ego e o ego vai lá, te deixa fazer a besteira que for e acaba com o seu profissionalismo, acaba com a sua função e muitas vezes acaba com o seu emprego. Então, cara, muito importante isso que você disse. Fenomenal. Parabéns por esse pensamento aí. Vamos ver aqui, ó. Enfermagem e nefrologia. Nossa, infelizmente isso é o que mais tem, que são pessoas, né, que você fala que estão ali te ajudando porque são generosos, legais, mas na verdade é um leve trás. Tipo, fulano não sabe fazer isso ou aquilo. Acredita que veio me pedir ajuda. Então, é o seguinte, geralmente as pessoas que ficam levando e trazendo é porque o gestor tem um olhar diferente para cada pessoa e tem gestor que é do bem e tem gestor que quer ser do bem, mas ele tem olheiros dentro da própria equipe. Então, assim, o leve trás mais fortalece o gestor sobre o entendimento negativo da equipe que ele tem do que fortalece o gestor no entendimento positivo enquanto ele como líder, enquanto ele enquanto um gestor. Porque a pessoa, quando ela leva essas questões, é porque, talvez ela sabe muito sim, né? Pode ser um técnico, pode ser um enfermeiro que sabe muito executar um procedimento, só que pode ser uma pessoa que também sabe pouco. E aquela confiança que o gestor tem nele de leve trás é justamente o que mantém ele no cargo, que mantém esse funcionário no cargo. Só que essa questão de levar e trazer, uma hora caiga por terra. Por quê? Porque se o gestor, se o líder ou se o profissional começa a desenvolver habilidades como autoconhecimento, meditação, claro que isso é mais profundo, mas assim, se a pessoa começa a despertar e entender o mundo interior dela, aí ela vai começar a entender e ver que ela não pode, ou que ela não deve, ou que aquilo é um comportamento que mais está prejudicando a equipe do que ajudando. E aí a coisa começa a acontecer. Mas sempre, sempre
vai ter alguém que vai estar ali de olho, falando bem de ti, e daqui a pouco vai estar lá falando mal de ti. Isso é clássico, mas assim, a gente tem que se preocupar com o que de fato a gente está aprendendo, com o que a gente quer viver, e não também ficar se preocupando, porque sempre vai ter na equipe uma pessoa assim, então precisa identificar, e se não identificar, a pessoa, meu Deus, não sei o que, não. Cara, não se preocupe com isso não, vai lá, faz o melhor que você puder fazer, e a coisa vai acontecer. E se você identificar essa pessoa, se você conhecer que está acontecendo isso, ou evidenciar que isso está sendo feito, cara, ignora e continua fazendo, porque é assim que a coisa acontece. E a pessoa não vai mudar só porque você foi lá e falou com ela, muitas vezes com relação a isso, né? Se for uma coisa mais profunda, aí sim, você vai levar aquele lado que eu falei de gerar clareza e trazer para a pessoa uma preocupação para ela entender que aquilo pode sim afetar tanto ela, quanto você, quanto mais pessoas. Ó, a Grace Kelly perguntou aqui, Cris, e como lidar com os profissionais frustrados? Nossa, é muito complicado lidar com essas pessoas, ainda mais quando você é recém-formado ou chegando na instituição. Quando você fala recém-formado, quando você fala lidar com profissionais frustrados, você diz que não querem estar na profissão, Grace Kelly? Se for isso, cara, se a pessoa não quer estar na profissão, de duas uma. Ou ela sai, ou ela fica. Né? Então essas são as duas opções. Só que se ela decidir sair, ela entende que existem dívidas, que ela tem contas e que ela precisa planejar melhor para ela sair. Só que tem pessoa que mesmo assim não vai sair. Então é a mesma coisa. Ou você fica chateada com as pessoas que não estão ali fazendo o que elas deveriam estar fazendo, ou fazendo pelo menos a função, e deixa aquela coisa seguir, ou fica preocupada com isso e se martelando todos os dias, pensando, nossa, meu Deus, por que tal pessoa está agindo assim? Não devia ser assim, não devia ser assado. Só que, cara, na cabeça dela, às vezes ela não entende que não devia ser assim. Ou ela até saiba, mas geralmente ela não entende. E aí, quanto mais a gente se preocupa com isso, mais frustrado a gente fica e a gente começa a absorver as coisas negativas da pessoa pra gente. E isso é muito ruim para você enquanto profissional, quando você, inclusive, está começando, mas também para quem já tem uma certa experiência. Então, cara, de que forma, deixa a pessoa pra lá. Claro, se ela não matar ninguém, mas deixa a pessoa pra lá, deixa ela seguir, que, cara, o tempo dela é o tempo que talvez precisa ser dado para ela entender algumas coisas. Claro que existe questões relacionadas à comunicação, abordagem, algumas perguntas diferenciadas que vão começar a despertar uma lâmpada, inclusive tem uma lâmpada apagada aqui, já contei a história dessa lâmpada uma vez, na live que caiu, vai despertar alguma coisa dentro daquela pessoa que ela vai vai sentir alguma coisa e falar assim, poxa, essa pessoa que está chegando, ela é diferente, ela me despertou tal coisa. Deixa eu investigar um pouco mais sobre essa pessoa, deixa eu pensar sobre o que ela me disse, mas claro, não pode ser incisivo, não pode chegar chegando, porque senão vai ser uma barreira aí que você nunca vai conseguir quebrar. Rubem Cavalcante, obrigado pela live, Cris. Massa, Rubem. E, cara, parabéns pela vaga aí. Muito massa ver você aqui. Ana Paula Silveira Lopes, mais uma vez aqui, né, Ana Paula? O medo faz com que erramos. Exatamente. Grace Kelly. Digo sobre os profissionais que já trabalham na instituição, entendeu? Quando chegamos, querem nos colocar para baixo. Sobre quando você chega enquanto profissional, recém-formado, e quem já está lá com mais experiência quer te colocar para baixo, ou classicamente, te passar uma rasteira, derrubar e assim por diante. Seguinte, no começo, é muito provável que se o gestor não está próximo da equipe, não está ali, quando eu falo próximo, é que tem gestor que fica muito ligado na equipe, porque ele saiu daquela equipe e assumiu um cargo, ou é um cara que ele já está como gestor há muito tempo e ele fica rodiziando entre equipes e ele acaba não conhecendo a fundo as pessoas. Então, assim, quando você chega recém-formada e as pessoas querem te derrubar, é porque possivelmente aquele gestor ele não está próximo da equipe. E quando ele não está próximo da equipe, o rato faz a festa. É basicamente isso. Se o rato está fazendo a festa, às vezes as pessoas elas têm medo de quem está vindo de fora. Né? Às vezes assim, quem veio de fora às vezes pode ser mais novo que a pessoa que está dentro, tem muito mais conhecimento do que a pessoa que está dentro, só que o medo de perder o cargo, de ser derrubado, é maior. Então, por isso a pessoa vai lá e ataca sem mesmo saber e entender melhor o que aquela pessoa tem de oportunidade, o que ela tem para justamente contribuir para a pessoa enquanto profissional, né, para a equipe, absorver o máximo possível. Não é porque fulano veio de fora, porque fulano tem menos experiência, que ele não pode agregar aqui. Cara, é um pensamento muito fraco a pessoa pensar assim, vou derrubar a pessoa porque ela acabou de chegar. Não, qualquer pessoa que vem de fora, seja para cargo administrativo, seja para cargo assistencial, seja para outros cargos, você pode aprender com aquela pessoa. Então a gente tem que ter sempre a questão de consciência, né, de mentalidade aberta
de que, cara, você pode aprender com qualquer tipo de profissional, com qualquer pessoa que vier de fora de uma equipe. Inclusive, se ela tiver experiência, independente de quantos anos, cara, isso agrega para o setor de uma maneira explosiva, exponencialmente, muito. Só que a galera fica, ah, não, porque tal pessoa tem 2 pós-graduação e eu não tenho nenhuma. Então, é capaz que se tiver que demitir, vai demitir o que não tem, do que, cara, não existe isso. Se você pensa dessa maneira, é porque você não está fazendo o seu trabalho como um bom profissional. Então, assim, quem quer derrubar é porque muitas vezes não está fazendo pelo menos o mínimo enquanto profissional. Então, o que eu recomendo? Não liga para isso, vai acontecer muita coisa, vai, só que você vai provando a cada dia que você é uma pessoa que está lá e não desiste, que vai aceitar as críticas, e aí que entra o controle emocional, aí que entra o gerenciamento de conflitos, de você não internalizar aquilo de uma forma que vai te destruir, que você fala, ah, meu Deus, eu não quero estar lá no plantão seguinte. Não, você vai lá no plantão seguinte, você vai no dia seguinte, você vai no outro dia, você vai, você vai, você vai. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a pessoa fala assim, poxa, não é que essa pessoa não desistiu mesmo, essa pessoa é forte. E aí começa a mudar algumas coisas. E aí você começa a provar que você tem, se não tinha habilidade, né, não tinha conhecimento, e aí você começa a subir, e a pessoa fala assim, pô, ou eu tenho a opção de continuar não sabendo e deixar essa pessoa subir, ou vou tentar subir junto. E aí ou ela vem contigo, ou ela se afasta. E aí se ela se afastar, deixa ela lá, e vai ser melhor para você, para a equipe, para a instituição. Vai rolar muita coisa, vai, mas deixa a pessoa para lá. Enfermagem e nefrologia. Os que estão frustrados e frustram ainda porque querem ou porque têm raiva de quando encontram um enfermeiro que ama o que faz. Nossa, isso aí é clássico, né? Da mesma forma que eu falei sobre essa questão de querer limitar ou podar as pessoas que vieram de fora, que acaba tendo essa percepção, né? De tendo essa vivência de gostar de fazer alguma coisa, e a pessoa vai lá e quer cortar. Da mesma forma, é sentar, conversar, ir lá expor o que precisa ser dito, e justamente tentar entender do porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo, para ver se aquilo realmente é o que ela queria fazer ou aquilo é uma forma dela tentar se proteger para aquilo. Então, assim, é sentar e ser claro, direto, conciso, não total, mas saber fazer a pergunta certa para extrair o que talvez seja interessante para você ir lá e abordar a fundo. Grace Kelly, sim, você está no gás. Almeja crescimento e tem aqueles que estão lá te desmotivando e que não tem visão nenhuma de crescer. Chega descarregando tudo. Aí vai de você e do seu objetivo de vida. Exatamente. Cara, se você quer muito aquilo, não tem nada que vai tirar do caminho. Por exemplo, galera que quer concurso, cara, não tem nada contra concurso. Mas assim, se você quer concurso, você, enquanto você não passar, você não vai desistir. Da mesma forma, num cargo. Então, assim, independente da pessoa, você não vai desistir. Pode ser doído, pode ser sofrido. Pergunta por como é que eu sei disso, porque eu já passei não só uma, não só duas, não só três, várias vezes, não só como profissional, mas com uma equipe inteira, com várias pessoas, com gestão e assim por diante. Então, assim, quando você quer, você dá um jeito de segurar aquilo e ir para frente. E aí a pessoa vai ver que você ganha pela paciência e pela consistência. O que eu costumo falar é o seguinte: eu não sou o melhor, eu não sou o melhor enfermeiro, eu não sou a melhor pessoa, mas eu sou um mediano com consistência. Por que o mediano com consistência? Porque a maioria fala assim: ah, eu vou fazer e eu vou fazer para sempre. E aí faz uma, faz duas, faz três e não consegue fazer mais. Não, o que eu faço? Eu vou no meu ritmo, eu vou lá, eu faço uma, eu faço duas, eu faço três, eu faço 20, eu faço 50, eu faço 100. Por quê? Porque eu vou com o pensamento de que existe um processo de melhoria, que eu vou aprender todos os dias, que eu tenho que estar 1% melhor do que ontem, e mais a fundo nisso, que justamente eu preciso ser consistente. É na consistência que a coisa anda. E não ser direto e falar assim, ah, eu vou fazer e vai lá e não aguenta um mês. Entendeu? Tem que estar fazendo, tem que estar consistente, tem que estar com o pensamento de que não vai ser perfeito para sempre, nunca vai ser perfeito, mas a gente pode melhorar 1% a cada dia, sendo 1% melhor que ontem. Então, a consistência é onde eu ganho como profissional, como pessoa e vários campos aí da minha atuação e formação. É nesse momento que eu ganho que eu não sou o melhor, mas eu sou um mediano com consistência. Ana Paula Lopes, sabedoria e foco. Massa, Ana Paula, é isso aí mesmo. O Rubem Cavalcante. Como é bom encontrar enfermeiros que aconselham os profissionais menos experientes. Isso só vai elevar a nossa profissão. Precisamos valorizar cada enfermeiro. Dê o seu melhor, desejando que o outro seja melhor a cada dia. Exatamente, Rubens. A gente tem que se preocupar menos
em pensar em coisa negativa e pensar que, cara, mesmo o cara que está fazendo coisa negativa, ele tem pontos positivos. E que se você souber lidar com primeiros pontos positivos dele, você não ataca direto o que ele tem de negativo. Você vai primeiro no positivo, porque você vai evidenciar os positivos, aí ele vai entender e fala assim, poxa, geralmente sempre tem uma pessoa que vai lá e fala sobre o ponto negativo meu. Só que essa pessoa não, ela tá vindo no ponto positivo. Então assim, você começa a dar a volta, comer pelas beiradas e fazer a coisa acontecer. É basicamente assim que funciona. É você ir lá e evidenciar primeiro as coisas que ele tem de bom, para depois você, quando tiver um contato melhor, quando você tiver maior poder de comunicação, maior poder de negociação, maior poder de persuasão positiva, ir lá e fechar a pessoa de uma forma que ela entenda que você tem uma preocupação com ela, e se você tem uma preocupação com ela, ela sabe que aquilo é importante, não só para ela, como para você, enquanto profissional. Então você carrega uma relação de confiança com qualquer pessoa, independente se ela é ruim demais como pessoa ou se ela é ótima demais como pessoa e também como profissional. Gente, é isso aí, 1h15 de perguntas de aula e perguntas e respostas. Cara, eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Comenta aí depois que eu venho responder, beleza? Gente, um forte abraço e até a nossa próxima live de quinta-feira, às 20 horas, nesse mesmo lugar, nesse mesmo bate-canal, beleza? Um forte abraço e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até mais.